Bom, essa é a terceira ocupação do edital OMA de Curadoria, um edital que foi especial para nós, porque tirou de dentro do espaço da galeria, de onde a gente está agora, para o espaço externo. Então, colocou um desafio tanto para os curadores quanto para os artistas, que era fazer um site específico, uma montagem, uma instalação, seja lá o que fosse, mas um espaço externo e que provocasse as pessoas que passam todo dia pela frente da galeria. Então, essa terceira ocupação foi proposta pela Núria Vieira, com o artista Guilherme Gaff, que é um artista aqui da região, e que eu particularmente fico muito feliz em ter que a galeria como um todo tenha selecionado o trabalho deles. Primeiro porque é uma curadora mulher fazendo a sua primeira curadoria, então vai de frente, né, vai de encontro ao nosso propósito de estimular jovens curadores, jovens artistas, enfim, de procurar em boas linhas de pensamento, em bons projetos, para, de alguma forma, a galeria corroborar com essa produção de conhecimento que tá nascendo, que está incipiente, seja do ponto de vista da curadoria, da crítica, do próprio artista. Então, isso para mim foi muito feliz, né, desse primeiro ponto de vista, e segundo, de ser um artista da região também, que é o Guilherme, que é um artista de Santo André. Então, convido vocês tanto a visitarem o espaço, a fruírem o trabalho que está montado do lado de fora, quanto a desfrutarem desse vídeo, dessa programação audiovisual que fica perene, que fica permanente aqui nas redes da galeria. Obrigado. Olá, eu sou a Núria Vieira, curadora do projeto Construção, junto com o artista Guilherme Gaff. E hoje a gente está aqui na Galeria OMA para contar um pouco de como começou o nosso processo de construção dessa intervenção. Tudo começou quando a gente começa a conversar nas redes sociais, eu e o Guilherme, para trocar informações sobre o trabalho dele de artista. Eu, por formação, também sou artista visual e sempre com um olhar atento para trabalhos de artistas que trazem a temática da cidade, que trabalham com obras que são intervenções no espaço urbano, ocupações, obras site-specific. Eu acabei encontrando o Guilherme Gaff na sua produção, principalmente depois daquela residência do Pivô. Em 2019 a gente se conheceu virtualmente, né? Pessoalmente a gente só veio se conhecer aqui na galeria, por conta de todo esse caos, né, que estamos passando em meio à pandemia. Mas nesse meio tempo eu fui compartilhando com a Núria um pouco da minha produção antiga até chegar na produção atual. E aí foi quando eu convidei ela para escrever um texto com o olhar dela sobre o meu trabalho. E nesse meio tempo surgiu o edital aqui da galeria e aí da OMA, e a Núria fez o convite. Falou, eu acho que tem que ser você para esse projeto, vamos. E eu achei que o Gaff era o melhor artista para chamar para esse projeto, porque ele é um artista local, morador, né, de Santo André, daqui da região do ABC, que é uma região que tem uma grande massa de trabalhadores civis e de uma região que tem essa demanda de revitalização, de construção. E a constante do trabalho do Gaff é justamente falar desses trabalhadores, de como eles ocupam essa cidade, de como a influência deles é normalmente invisibilizada. Então, tudo isso sobre o trabalho do Gaff e a proposta que acontecia exatamente aqui na região do ABC, casaram, e aí eu resolvi definir essa proposta de curadoria, que novamente eu chamei de construção. E esse título, construção, vem muito da definição dessa palavra, né? Porque construção é a realização de algo planejado, tanto na obra de construção civil como na obra de arte. E aí, também, construção, título da música famosíssima do compositor Chico Buarque, que traz essa memória da vivência desse trabalhador que morre atrapalhando o tráfego, que praticamente é visto como um sujeito que atrapalha o trânsito da cidade, mas normalmente a sua importância não é colocada no nível superior em que ela deve estar. E agora, nesse momento de pandemia, a gente percebe ainda mais essa invisibilização do trabalhador, quando durante todo o processo de pandemia ele continua trabalhando. As obras na cidade, elas não pararam, principalmente aqui na região do ABC, a gente percebeu que essa ação continuava sendo feita. Então, mais uma vez, a gente acha importante destacar essa figura do trabalhador, que é muito importante
para a construção dessa cidade? Tanto o trabalhador, tanto o que acontece ao entorno dele, né? Essa infraestrutura que é criada para aquela construção, né? Foi daí que veio os andaimes, né? Sim. Que normalmente são códigos visuais que, independente de onde um andaime estiver, a gente vai associar com uma construção. E aí, se você vê esse código visual da luva amarela, também já remete sempre. Então, a ideia foi sempre trazer esses códigos que, independente de onde estiver, a gente vai conseguir identificá-los com aquela função, mesmo não sendo nesse momento. É isso, a proposta dessa curadoria é justamente falar desse trabalhador que normalmente não é visto, não é colocado nesse lugar de importância, falar da importância dele, da necessidade de um olhar mais atento para essas pessoas e, enfim, principalmente agora durante esse período pandêmico, e destacar tudo isso nesse trabalho. Uma ideia, né, através das nossas conversas, o croquis que foi apresentado, foi desenvolvido uma escultura única, porque ela é modular, né, esses trabalhos. As peças são soltas, então eu tenho várias possibilidades de montagem. E no meu ateliê é uma situação totalmente diferente do espaço expositivo, porque lá tem o plano reto, né, e uma coisa é eu montar essa escultura lá. E aí foi esse o desafio, e eu acho que é onde ganha essa potência do trabalho. Ele não estava com a solda ainda, então eu tive essa possibilidade de criar outras situações no espaço, né? Que fez sendo um site específico, porque inicialmente era só fixar o trabalho no espaço, mas aí a gente viu que podia ir um pouco mais além e explorar a própria arquitetura da fachada. Isso vem muito da poética do seu trabalho, né, Gaf? Eu acho que essa adequação ao espaço, de você trazer esses andaimes para cá, a gente olhar esse espaço que a gente tem da intervenção e acoplar, definir, claro, com o seu olhar, quais são os ambientes e os espaços para trazer mais atenção para o olhar do público, isso caracteriza muito do seu processo, da sua poética e o trabalho de site specific, né? Que é esse interessante, né, do corte do andaime entrando numa das pilastras da arquitetura da própria casa. Parece que secou, né? O cimento ficou preso lá eternamente. E isso se repete em alguns outros momentos aqui nessa intervenção, né? Algo que eu não tinha planejado e acabou acontecendo durante a montagem. Eu acho que esse é o gostinho de poder desenvolver esses trabalhos, né? De ter essa liberdade, e que a gente vem batendo muito de manter esse formato esses erros, e não são erros, mas são mais... É como uma produção em processo, um trabalho que acontece em processo e só finaliza quando realmente instala e você fala, bom, está fixo, está acabado e agora não tem mais como mudar. O objeto escolhido pelo artista, que é o Gaf, foram os andaimes. O que diferencia esse andaime que está na obra de construção civil para o andaime que entra aqui nessa intervenção é justamente essa realocação. É como ele é encaixado, como que ele é colocado nesse espaço que é o site specific. Então, como ele vai trazer interferências a esse espaço já existente. E o mais importante que o artista faz nessa intervenção é uma criação de fluidez com o espaço. Existem alguns trechos da arquitetura que ganham uma sensação de encaixe desse andaime. E mais do que isso, o artista traz também alguns elementos do trabalhador, esse trabalhador da construção civil, que tanto constrói e que vive na cidade, e ele deixa alguns elementos, alguns rastros da sua passagem por essa área de trabalho em que ele esteve ocupando. Então são luvas de trabalho, são botas, são algumas ferramentas que ele normalmente utiliza nesse processo de construção da cidade que você encontra aqui nessa intervenção. Algumas escolhas do artista pictóricas para essa intervenção é a escolha da cor amarelo. O amarelo, segundo o Gaf, é uma cor que chama a atenção e normalmente é utilizada nas roupas, nos itens de trabalho desses trabalhadores para que eles sejam vistos de longe e sejam evitados. Essa situação de invisibilização e de evitar e de ignorar a presença do corpo do trabalhador é uma questão muito, muito, muito importante, e a gente traz aqui nessa intervenção pela não presença desse corpo, apenas pelos seus rastros
por esses objetos de trabalho e por essa fluidez do próprio corpo do trabalhador na arquitetura.